Para a última etapa do nosso 15º Congresso, teremos agora a aguardada conferência de encerramento, com o tema Perspectivas do Direito do Trabalho na América Latina. Para nos brindar, convidamos ao palco o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Augusto César Leite de Carvalho, e Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Orival Ferreira dos Santos. Boa tarde a todos. É com prazer que passo a presidir essa mesa, que conta com a presença honrosa do ministro Augusto César Leite de Carvalho. Iniciamos os trabalhos de ontem com a presença do professor João Leal Amado, que discutiu sobre as perspectivas do direito do trabalho no continente europeu, né? E desta feita, agora, no encerramento, né, temos aqui a presença ilustre do ministro Augusto César, que vai falar sobre as perspectivas do direito do trabalho na América Latina. De maneira que, sem mais delongas, eu passo a ler o currículo de Sua Excelência, o ministro Augusto César Leite de Carvalho. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mestre em Direito Constitucional pela Universidade do Ceará, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade de Castilla-La Mancha, ensina Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho na graduação e na pós-graduação do Instituto de Educação Superior de Brasília. Autor dos livros Garantia de Indenidade no Brasil e Direito do Trabalho, Curso e Discurso. E, sem mais delongas, passo a palavra a Sua Excelência, o ministro Augusto César. Boa tarde a todos. Quero saudar efusivamente meu querido amigo, o desembargador Orival Santos. Quero saudar em seu nome todos os amigos, todos os colegas aqui presentes, também advogados, procuradores, professores, servidores, estudantes, enfim. Quero dizer que a culpa de eu estar aqui foi o convite que recebi do desembargador Francisco Giordani, e se houver algo na minha fala de inoportuno, de impertinente, que se debite a ele a responsabilidade por esse encerramento. E, quando recebi esse convite, disse ao desembargador Giordani que talvez eu não fosse mesmo a pessoa indicada para concluir os trabalhos, tendo em vista que ele me pedia para falar sobre a perspectiva do direito do trabalho no Brasil, na América Latina, e a minha sensação era pessimista. A minha sensação não era boa, e eu acho que, quando a gente encerra um congresso, é sempre bom que a gente tenha uma palavra positiva, uma palavra otimista. E não era boa, porque eu penso que o direito do trabalho e projeção, os direitos sociais, os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles seguem mais ou menos uma trajetória sinuosa, em que nós temos uma sucessão de cimos e declives e depressões, de modo que, por vezes, o direito do trabalho está na crista da onda e parece que há um consenso no sentido de que nós temos a necessidade e a perspectiva de melhorarmos como seres humanos nessa dimensão em que os direitos básicos da humanidade devem ser preservados, tutelados, garantidos, assegurados. Mas sempre há uma certa saturação desse momento e, na sequência, uma curva descendente em que um discurso puramente libertário parece preponderar, parece prevalecer,
e em todos os poderes da República, todos os agentes políticos, há uma sensação clara de que eles, ou todos nós, porque nós estamos falando dos agentes políticos e nós estamos entre eles, parece que nós, de alguma forma, nos deixamos seduzir pela sensação de que essa proteção talvez seja proteção demasiada e que é hora de retroceder, é hora de recuar. A impressão que eu tenho é que talvez nós estejamos nesse momento. Mas, para tentar explorar um pouquinho essa tese, eu precisaria vir desde o século XVII, XVIII, talvez, mas eu acho que talvez não haja tanto tempo assim. E eu preferi, por isso, fazer uma retrospectiva só dos últimos 50 anos, tentando demonstrar que, de alguma forma, eu posso ter razão quando tenho essa clara percepção de que nós estaríamos nesse momento depressivo, aliás, nessa condição de direito do trabalho estar na preponderância, com uma certa relevância social e, ao mesmo tempo, com uma tendência de queda, uma tendência de desprestígio. O que, evidentemente, prenuncia um momento diferente, um momento contrário, mas que exige de nós uma certa paciência, porque nós vamos viver momentos difíceis. Se eu quero me referir aos últimos 50 anos, eu devo me reportar ao final da década de 60, e isso é proposital. Ao final da década de 60, eu era uma criança. E, sendo uma criança, eu tinha a visão dual do mundo, talvez maniqueísta, né? As crianças normalmente dividem o mundo entre o bem e o mal. Quando eu via na televisão a propaganda de um Estado paquidérmico, eu me reportava a meu pai, que era um burocrata dos Correios, e perguntava a ele se aquela coisa chamada Estado, burocracia, era bom ou ruim, e ele me dizia, não, meu filho, isso é ruim, né? E eu guardei isso comigo, burocracia, Estado é ruim, né? O governo está cuidando disso, então o governo é bom, né? O governo é bom e burocracia é ruim. E não por acaso, aquela época, que era uma época efervescente, uma época atormentada, né? Final dos anos 60, não por acaso nós estávamos num período de autoritarismo, num período de governos despóticos, um governo que tinha alcançado no Brasil, por exemplo, só para ilustrar, com duas situações, duas iniciativas que me parecem paradigmáticas, nós tivemos, na iniciativa privada, na empresa privada, o fim daquela ideia, né, a abolição daquela ideia de que o trabalhador com mais tempo na empresa era um trabalhador que assumia um compromisso que era firme entre ele e a empresa, de que aquela duração duraria por toda a vida. E aí nós tivemos a inserção entre nós do regime do FGTS. Além dessa desumanização do trabalhador no ambiente de trabalho, na administração pública nós tivemos talvez coisa pior, porque o Decreto-Lei 200 de 1967 introduziu entre nós uma terceira categoria de servidor público, que é essa com que nós estamos hoje acostumados, mas que é o servidor público que não faz concurso, que não veste a camisa da administração pública, é um servidor público efêmero, errático, é o servidor público terceirizado. Esse momento não era completamente ruim, muito pelo contrário. Eu me referi a meu pai, eu queria, com a licença dos senhores, me referir também à minha mãe, que era uma professora, uma jovem professora, que adorava a bossa nova, e me fazia ouvir essas músicas de Chico Buarque, Vinícius, Tom, Toquinho, enfim. E uma das músicas, ela me calava a fundo, porque ela se referia, a meu ver, a uma entidade meio fantasmagórica, né? A Roda Viva de Chico Buarque, porque era alguma coisa que me tirava os sonhos, me arrebatava as esperanças. Em determinado momento se dizia assim, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
a gente quer ter voz altiva em nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Quem era essa roda viva, né? Eu precisava de um super-herói, né, que dominasse, que exterminasse, que eliminasse essa roda viva, porque ela certamente estava a me roubar os sonhos. E aquilo me acompanhou, é a minha fábula pessoal. Eu acho que, de alguma forma, ela me tranquiliza o espírito em determinado momento. Mas eu quero me reportar ao final da década de 60 ainda. Depois eu volto para a roda viva. No final da década de 60, nós tivemos jovens, trabalhadores jovens, que tinham nascido durante ou ao final, imediatamente após da Segunda Guerra, e que se descobriam por meio das televisões, do meio das transmissões via satélite que se iniciavam naquele momento, e que se seduziam pelas iniciativas ofensivas suicidas dos Vietcongues, que se insurgiam contra a hegemonia política dos Estados Unidos, essas ofensivas contra o Vietnã do Sul, contra os Estados Unidos, e propunham uma revolução política, uma revolução comportamental, uma revolução cultural, enfim. Uma revolução que, por exemplo, pode ser ilustrada pela Primavera de Praga que vinha com o sonho de um regime que era, ao mesmo tempo, uma democracia e um regime comunista, o sonho de Alexander Dubček, que teria sido, curiosamente, eliminado, exterminado pela invasão da Eslováquia pelos comunistas, né, pelo Pacto de Varsóvia, mas que, de alguma forma, teria deixado naquela geração a sensação de que algo precisaria mudar. Houve a manifestação em Paris, talvez a maior greve que aquele país já viu. 10 milhões de pessoas nas ruas de Paris interromperam a prestação de trabalho, todas as atividades, durante 3 dias. De algum modo, essa movimentação, essa mudança, que também significava mudança comportamental, no centro do mundo, ali perto de Nova York, os jovens se reuniam no festival de Woodstock e pregavam uma contracultura, uma cultura alternativa. Isso tinha que ter alguma reação. E a reação também passava por uma reação da ordem jurídica. E essa reação da ordem jurídica veio. Basta dizer que, em 1972, ali perto, em 1972, sobreveio a Declaração de Estocolmo. E com a Declaração de Estocolmo, uma nova concepção de mundo, uma nova visão do mundo, uma visão ambientalista, em que o bem ambiental, não necessariamente os bens da natureza, a fauna e a flora, mas os bens culturais, os bens artificiais, esses bens que nos rodeiam, esses bens que nos fazem vivos, que cultivam e que preservam a vida em todas as suas formas, passaram a ter uma titularidade expandida, porque agora não eram mais bens de uso comum do povo, apenas de titularidade do Estado, mas eram bens de todos nós, de toda a sociedade. Cabia-nos preservar, tutelar, proteger esses bens. Uma nova compreensão de mundo em que esse direito ambiental era ubíquo, era transversal, ele se disseminava, ele se enraizava, se irradiava por todos os ramos do direito e era transgeracional, porque agora nós não nos preocupávamos apenas com a proteção da nossa geração, mas também das gerações futuras. A Declaração de Estocolmo teve influência marcante nas constituições que se seguiram, na Constituição Portuguesa, na Constituição Espanhola, na Constituição Brasileira. O artigo 208 e o artigo 225 se referem com entusiasmo à proteção de um meio ambiente do trabalho também ecologicamente equilibrado. Isso se irradia na Constituição de 88, mas a Constituição de 88 vem com um conteúdo normativo ainda mais rico em valores morais. Vem com princípios vem com princípios constitucionais, princípio da democracia, princípio da igualdade, princípio da dignidade da pessoa humana, com força normativa, e força normativa também tinham os direitos fundamentais. Era uma virada após aquele tempo de regimes autoritários da década de 60, que era muito expressiva e que era acompanhada pelo direito, pelos ordenamentos jurídicos, que passavam a pregar, a disseminar essa ideia de que havia uma pauta humanitária a se realizar.
Na jurisprudência, eu penso que é muito significativo daquela época, é muito significativa a súmula, o antigo enunciado 168 do Tribunal Superior do Trabalho, que partia do pressuposto de que a prescrição da pretensão trabalhista, a prescrição, ela atinge pretensões que, na verdade, não são deduzidas, porque o trabalhador é um desleixado, é um displicente, é um negligente, é um dorminhoco. O trabalhador não deduz a sua pretensão trabalhista por medo, por receio, e todos nós sabemos que esse meio é absolutamente compreensível. A súmula 168 dizia que a prescrição trabalhista era prescrição parcial, e ponto final. Mas é fato que esse tempo bom no direito, para usar uma metáfora de Dumont, essa rosa que parecia brotar no asfalto, é fato que passava a sensação de que nós estávamos no melhor dos mundos, e, em rigor, nós estávamos esquecendo de algo que Cowper teria dito em determinado momento: o lugar, o modo, o meio de realização, de concretização dos direitos sociais, não necessariamente é o meio social, é o meio econômico, é também o meio político. E aí eu me reporto a um segundo trecho, lá da minha fábula pessoal, daquela musiquinha de Chico, em que ele dizia assim: a gente vai contra a corrente até não poder resistir, na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. A partir da década de 80, nós temos a ação, a predominância, o protagonismo de dois agentes políticos, de dois atores políticos que foram extremamente relevantes para que essa curva passasse a ser uma curva descendente na trajetória dos direitos humanos. Eu me refiro a Thatcher e a Reagan. Ambos pregavam, exaltavam o livre mercado, o laissez-faire, a política econômica monetarista, a privatização das empresas estatais. A Margaret Thatcher ela promovia o combate aos sindicatos. O Reagan congelou o salário mínimo. A Margaret Thatcher eliminou o salário mínimo, reduziu o estado do bem-estar social. O Reagan, por sua vez, eliminou o programa de combate à pobreza. Era a ideologia libertária que estava prevalecendo. Porque o governo Reagan era um governo inteligente, ele percebia que todos os poderes da República precisavam, de alguma forma, estar envolvidos nesse projeto libertário. Reagan foi o campeão na indicação de ministro, ou de ministros é ótimo, parece que eu estou olhando para um espelho, na indicação de juízes para os tribunais que compõem os Estados Unidos, que integram o Poder Judiciário nos Estados Unidos. Ele indicou 3 para a Suprema Corte, 83 para as Cortes de Apelação, 290 para os tribunais distritais. Os dois elegeram os seus sucessores e deixaram um claro legado. Em 1989, nós temos dois acontecimentos que são altamente significativos para a projeção dessa ideologia libertária. Eu me refiro, evidentemente, à queda do Muro de Berlim e me refiro ao Consenso de Washington. O Consenso de Washington, em 1989, define a política oficial do FMI para países da América Latina. Entre as 10 regras, entre o decálogo que estava ali preconizado, propunha-se claramente a privatização das estatais e a desregulamentação econômica e trabalhista. O trinômio era estabilizar, privatizar e liberalizar. E eu queria que os senhores lembrassem o teórico maior do Consenso de Washington, que cunhou essa expressão, John Williamson. E John Williamson teria dito: o que se pretende com o Consenso de Washington é o mínimo denominador comum de políticas econômicas que deveriam ser aplicadas nos países da América Latina. Guarda essa expressão. Isso teve influência marcante na América Latina. Basta dizer que o Tratado de Assunção
que fundou o Mercosul em 1991, não contemplava direitos sociais. A semelhança, aliás, do que teria ocorrido algum tempo antes com os tratados que constituíram a Comunidade Europeia. No Brasil, nós podemos nos referir, no campo político, à ratificação e à quase imediata denúncia da Convenção 158, que não propunha estabilidade para o trabalhador no Brasil, apenas tornava mais civilizada a relação entre empregados e empregadores, porque os empregadores passavam a ter que explicar a razão pela qual estavam dispensando os trabalhadores. A Lei 9.601, de 98, instituiu o contrato a prazo sem critério causal, bastando que houvesse a previsão em norma coletiva do trabalho. As comissões de conciliação prévia foram propostas, na época, pelo Tribunal Superior do Trabalho e viraram lei, artigo 625-D e E da CLT, e essa eficácia liberatória pode significar uma salinha ali vizinha ao setor de pessoal, em que se quitam R$500, R$1.000, e, na verdade, se está quitando o contrato de emprego. Para neutralizar, eu diria, os princípios constitucionais, sobrevieram ainda a Lei 9.637, de 98, que propõe, segundo o Ministério da Administração e Reforma do Estado disse na época e deixou no seu sítio virtual, propunha a substituição dos servidores públicos concursados por empregados de empresas de organizações sociais. Propõe a substituição de servidores concursados por empregados de organizações sociais, entidades privadas. E o artigo 618 tinha a sua redação com uma proposta de alteração, nós bem sabemos o debate entre o negociado e o legislado. O PL 5.483, de 2011, propunha que prevalecesse o negociado sobre o legislado. No Tribunal Superior do Trabalho, só para dizer que nós estamos apenas falando dos outros, no Tribunal Superior do Trabalho sobreveio a súmula 294 do TST, que instituiu entre nós esse conceito novo, que não é legal, que não é constitucional, da prescrição total. A súmula 310 restringia violentamente a substituição processual, que estava assegurada no artigo 8º, 3 da Constituição. A súmula 330 referia-se à quitação geral das parcelas, independentemente do valor pago, bastava que houvesse assistência sindical. E a súmula 331 significava um momento de resignação da jurisprudência trabalhista, na medida, na proporção em que ela acatava a possibilidade de terceirização, ainda que fosse a terceirização na atividade meio. Tudo isso acontecendo ali na década de 90, logo após essa indicação, essa sinalização do consenso de Washington, no sentido de que nós deveríamos flexibilizar as relações econômicas e trabalhistas. E flexibilizar, sobretudo, por meio da negociação coletiva. Ótimo. A autodeterminação coletiva é uma sinalização, é um sinal de progresso das nossas relações sociais. Mas a que sindicato nós estamos propriamente nos referindo? O IBGE ele traça estatísticas a propósito desse sindicato que vigorou entre nós de 1991 ao ano 2001. E a respeito desse sindicato, ele diz, eram mais ou menos 15 mil sindicatos, sendo mais ou menos 10 mil de trabalhadores. Mais ou menos 20% dos trabalhadores estavam sindicalizados. E a metade dos sindicatos sequer realizava a negociação coletiva. Era a esse ator social que nós estávamos entregando a regulação das relações de trabalho. Nós tínhamos e temos ainda um sistema de unicidade, de anterioridade. Nós temos um sistema de financiamento parafiscal que continua preponderando entre nós. O nosso regime continua incompatível com a liberdade sindical, o que, na verdade, não chega a ser um privilégio ou uma indecência para o povo brasileiro, tendo em vista que, segundo relatos muito recentes da OIT, mais da metade dos trabalhadores em todo o mundo estão prestando serviço em países que não ratificaram a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, sejam eles Brasil, China, Estados Unidos, Índia e Irã. Casuisticamente, eu quero me referir apenas a duas situações que, a meu ver, bem revelam como a nossa estrutura sindical não é formada apenas por sindicalistas
que tem a proteção, a tutela do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, do Sindicato dos Bancários, do Sindicato dos Petroleiros, enfim, de outros tantos sindicatos que têm, sim, poder de barganha, etc. No Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, entendeu e consagrou o entendimento de que as horas in itinere, as chamadas horas in itinere, as horas viagem, elas poderiam ser livremente negociadas, porque essa era uma forma de nós darmos alguma racionalidade a essa situação em que trabalhadores diferentes, trabalhando na mesma empresa, se deslocavam por tempos diferentes a depender de suas residências, etc. Então, que se entregasse à negociação coletiva a definição desse tempo de deslocamento. E o que ocorreu em seguida é que nós tivemos que recuar, porque havia, como ainda há, negociações coletivas em que o tempo de deslocamento é comprovadamente de 5 horas, 6 horas, por esses rincões amazônicos, pantaneiros, e a negociação coletiva diz que esse tempo é de 15 minutos. Eu ainda cito outro exemplo, porque, para mim, ele é bem ilustrativo de como a nossa organização sindical ainda padece de algumas imperfeições. Há 3 ou 4 anos, o Tribunal Superior do Trabalho organizou e promoveu um seminário que envolvia todas as centrais sindicais e a maior parte dos sindicatos, aqueles que puderam acorrer a Brasília, para tratar de liberdade sindical. Na maior parte do tempo, o único tema que era de interesse das centrais sindicais e sindicatos era precedente normativo 119, financiamento do movimento sindical. Nada que dissesse respeito às outras dimensões da liberdade sindical. Nós precisávamos ser orientados a respeito de qual rumo tomar a propósito da Convenção 87 da OIT, sem tirar a importância e a relevância desse tema. Mas me parece que ele não é o tema mais importante que diz respeito à liberdade sindical no Brasil. Eu quero citar rapidamente um fato que me ocorreu em 1995 e que fez mais presente em mim esse fantasma aí da Roda Viva. Eu estava visitando Brasília pela segunda vez, acompanhando, na verdade, minha esposa, que estava num evento oficial, e achei de comparecer a uma sessão de uma turma do Supremo Tribunal Federal. E quando a sessão se encerrou, eu subi, eu passei aqui, tinha uma escada, aí eu perguntei, essa escada vai dar onde? É uma moça que estava fazendo a limpeza, fez, vai dar na Praça dos Três Poderes. Aí eu digo, bom, eu não conheço bem a Praça dos Três Poderes, vou lá olhar. E fui lá visitar. Ao entrar na Praça dos Três Poderes, subi a escada, quando tive acesso à Praça dos Três Poderes, eu fui recebido por um helicóptero, a praça estava completamente vazia, um helicóptero desceu a meia altura, a porta do helicóptero aberta, e havia um fuzil apontado para mim, e eu não sabia rigorosamente por que eu ia ser sacrificado naquele momento. Eu recuei, e havia um dos dragões da independência, estava aqui atrás. Eu perguntei a ele, por que ele vai atirar em mim? E ele respondeu, acho que foi a única vez que ele falou na vida naquela condição. Ele respondeu, a praça está isolada porque o líder Yasser Arafat está visitando o presidente Fernando Henrique. Eu digo, e o que eu faço para ele não atirar? Ele fez, desça a escada. Eu digo, óbvio. Então, eu desci a escada. Eu conto, às vezes, isso a meus filhos, dizendo, olha, eu acho que naquele dia eu descobri onde é que mora, né? Ou pelo menos por onde é que age a Roda Viva. Né? É ali, é na Praça dos Três Poderes. Mas vamos superar essa coisa que é puramente alegórica, para dizer que, logo na sequência desse momento complicado, nós tivemos uma inflexão positiva, no sentido de se prestigiar, de se voltar a prestigiar o direito do trabalho, os direitos sociais, os direitos humanos. E é curioso porque todas as vezes em que isso acontece, os arautos da política, do discurso neoliberal se envergonham do que teriam dito antes. E aquele John Williamson, eu acho que é enfim, né, o momento aí, a emoção, né, eu não estou conseguindo falar o nome do economista John Williamson.
E aí, ele que teria cunhado a expressão consenso de Washington, ele é questionado, ele é perguntado a respeito dos efeitos danosos que o consenso de Washington teria provocado, por exemplo, na Inglaterra, onde a pobreza teria aumentado significativamente. E aí ele responde: claro que eu nunca tive a intenção que meu termo fosse usado para justificar liberalizações de contas de capital externo, monetarismo, supply side economics, ou minarquia que tira do Estado a função de prover bem-estar social e distribuição de renda, que entendo serem a quintessência do pensamento neoliberal. Isso é o teórico do consenso de Washington, quando percebe que aquele seu projeto econômico, aquela política oficial do FMI para a América Latina não teria dado tão certo assim. E aí nós temos algumas reações que, a meu ver, são reações positivas. Na política, por exemplo, o presidente da República envia mensagem ao Congresso Nacional para arquivar de uma vez aquele PL relativo ao artigo 618 da CLT e cessa a remessa de projetos de lei precarizantes de relação de trabalho. O nosso Código Civil de 2002 inova a proteção de direitos da personalidade e estabelece o primado não das relações patrimoniais, mas sim das relações existenciais, como bem o sabemos. A Emenda Constitucional 45 de 2004 vem para enriquecer esse bom momento e amplia a competência da Justiça do Trabalho, inclusive para questões acidentárias, alusivas a direitos da personalidade. E consagra a Emenda Constitucional 45 a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos aprovados com quórum qualificado, igual, aliás, o que já estava na Constituição da Argentina, no artigo 75, parágrafo 22. Na jurisprudência, essa mesma sensação de que era preciso prestigiar os direitos humanos, os direitos sociais, essa mesma sensação parece contaminar os juízes também. E aí nós percebemos que o Supremo Tribunal Federal afirma a eficácia imediata dos direitos prestacionais, dos direitos sociais. O Tribunal Superior do Trabalho cancela a súmula 302, aquela que restringia a substituição processual. O Supremo Tribunal Federal afirma a horizontalidade, vale dizer, a eficácia entre particulares dos direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal consagra a supralegalidade dos tratados de direitos humanos. Um incidente de uniformização da jurisprudência julgado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, tudo nessa mesma época, afirma que aquela interpretação, a interpretação mais correta da súmula 330, que trata da quitação de haveres trabalhistas quando há a homologação sindical, que a interpretação correta é aquela que implica a quitação apenas de valores e não de parcelas. O Tribunal Superior do Trabalho consagra progressivamente, continua nessa linha, consagra a prescrição parcial, não total, de toda a pretensão alusiva à redução de salário. O Supremo Tribunal Federal declara a incondicionalidade da estabilidade assegurada à gestante. Vejam quantas notícias boas para a realização, para a concretização dos direitos humanos, todas na mesma época, porque aí nós tínhamos uma curva ascendente nessa trajetória de concretização dos direitos sociais. O Supremo declara a incidência do princípio da motivação nas dispensas de empregados públicos. O TST consagra a garantia de indenidade, vale dizer, a proteção contra o trabalhador que ajuiza a sua ação trabalhista e não pode ser retaliado por isso. O Tribunal Superior do Trabalho estabelece a ultratividade das normas coletivas de trabalho, na verdade, fazendo ressonância àquilo que a SDC do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já vinha consagrando há algum tempo. Era muito para a Roda Viva. Ela tinha que se insurgir, ela tinha que voltar, ela não ia suportar. E aí eu tomo de assalto um último trecho, né, daquela fábula pessoal em que assim se diz: a gente toma a iniciativa, viola na rua cantar, mas eis que chega a Roda Viva e carrega a viola para lá. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou, no peito a saudade cativa, mas faz força para o tempo parar, mas eis que chega a Roda Viva e carrega a saudade para lá. Quais são os sinais, a meu sentir, de que a curva agora é descendente? De que nós estamos nesse estágio bom, mas que, lamentavelmente, lastimavelmente, nós talvez devêssemos ter resistido um pouco mais, ter lutado um pouco mais pela realização dos direitos humanos, porque há uma tendência que provavelmente contaminará também o Poder Judiciário, infelizmente.
uma tendência de desprestigiar os direitos fundamentais. Me parece que um sintoma claro é o PL 4.330, agora convertido em projeto de lei no Senado Federal. Eu conversava há pouco com o professor desembargador, o presidente Lorival Santos, e dizia da minha sensação a respeito do PL 4.330. Eu o reli quando ele foi encaminhado ao Senado Federal, porque eu ouvi de vários atores sociais a informação de que ali estariam assegurados direitos aos trabalhadores terceirizados que nunca antes teriam sido garantidos a eles. Eu reli tentando perceber em que momento eu teria feito uma leitura parcial, uma leitura que não fosse isenta o suficiente para perceber que haveria, afinal, algum avanço imperceptível no PL 4.330. Eu li no PL 4.330 uma responsabilidade solidária, quando todos estão dizendo que a responsabilidade é apenas subsidiária. Mas aqui entre nós eu não vejo como um grande avanço a responsabilidade solidária, na medida em que, se o devedor principal costumeiramente desaparece, o benefício de ordem é algo absolutamente desnecessário e irrelevante, porque é sempre o devedor subsidiário quem estará a responder. O que há, além daquilo que já é assegurado por nós da Justiça do Trabalho aos trabalhadores terceirizados, são duas salvaguardas. Uma que não diz respeito a ele próprio, que é uma salvaguarda poderosa de 20%, quanto aos encargos tributários, e uma outra de 4%. A empresa contratada tem que calcionar 4% dos direitos assegurados pecuniários devidos aos trabalhadores terceirizados. E segundo o que eu chamaria de teoria dos ajustes compensatórios, é uma teoria segundo a qual quem paga a conta de todo o aumento do custo da produção, de todos os ajustes fiscais, enfim, de todas as políticas econômicas recessivas, é sempre o trabalhador. Segundo essa teoria dos ajustes compensatórios, os trabalhadores terceirizados têm agora calcionados 4% dos seus direitos e, certamente, eles terão reduzidos 4% dos seus direitos, porque são eles que vão pagar, é deles que vai ser tirada essa calção de 4%, para que eles tenham direito a 4%, assegurados 4% dos seus direitos trabalhistas. Ainda que não seja assim, são de 4% que a gente está a se referir. É tudo que está sendo assegurado no PL 4.330, que, na essência, não trata disso. O PL 4.330 trata, essencialmente, substancialmente, da expansão da terceirização, que é esse método precarizante que implica o descolamento do trabalhador de sua categoria profissional e do ambiente da empresa, porque ele deixa de ter a responsabilidade de agregar valor, para usar uma expressão que os economistas tanto gostam, na produção, na atividade produtiva, ele passa a ser um pária social. Essa é a realidade que nós já temos na terceirização da atividade meio. É disso que trata, e apenas disso que trata, a meu ver, a PL 4.330. Agora, haveria já alguma repercussão na jurisprudência? Eu quero, respeitosamente, fazer alusão a 4 decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero fazer juízo de valor em relação a esses fundamentos que foram adotados pelo Supremo Tribunal Federal. Quero que os senhores, esse auditório seletivo, deem a interpretação que lhes pareça adequada. Eu quero dizer, inclusive, que eu devo prestar uma homenagem ao Supremo Tribunal Federal, porque é evidente que esse fetiche da decisão do juiz neutro, do juiz que não revela essa carga ideológica, esse conjunto de ideias que se apresenta em todas as suas decisões, esse fetiche rigorosamente não existe, e nós bem sabemos que isenção e imparcialidade não significa neutralidade. Então, é conveniente, é bom, é positivo que o Supremo Tribunal Federal revele qual a carga ideológica que se apresenta como substrato das suas decisões. Eu me reporto, por exemplo, a decisão em que o Supremo Tribunal Federal deu repercussão geral no processo que trata da terceirização realizada por empresa acusada de trabalho degradante,
por possível violação, segundo o Supremo Tribunal Federal, do artigo 5º, 2 da Constituição. Entre aspas, decisão do Supremo Tribunal Federal para justificar essa repercussão geral. Aspas, a proibição genérica de terceirização calcada em interpretação jurisprudencial do que seria atividade fim pode interferir no direito fundamental de livre iniciativa, criando impossível ofensa direta ao artigo 5º, 2 da Constituição, obrigação não fundada em lei, capaz de esvaziar a liberdade do empreendedor de organizar sua atividade empresarial de forma lícita e da maneira que entenda ser mais eficiente. A liberdade de contratar prevista no artigo 5º, 2 da Constituição é conciliável com a terceirização dos serviços para o atingimento do exercício fim da empresa. Fecho aspas. O Supremo Tribunal Federal reduziu a 5 anos a prescrição relativa à pretensão de recolhimento do FGTS porque, aspas, a existência desse arcabouço normativo e institucional, a CLT e correlatos, é capaz de oferecer proteção eficaz aos interesses dos trabalhadores, revelando-se inadequado e desnecessário o esforço hermenêutico do Tribunal Superior do Trabalho no sentido da manutenção da prescrição trintenária do FGTS após o advento da Constituição de 88. Fecho aspas. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei 9.637 de 98, aquela lei que pretende transferir os trabalhadores, os servidores públicos, estatutários ou empregados, não importa, concursados, quer substituí-los ou transformá-los em empregados de organizações sociais, as chamadas OCIPs. A propósito do artigo 37 da Constituição, o relator no Supremo Tribunal Federal declara, na essência, preside a execução deste programa de ação institucional a lógica que prevaleceu no jogo democrático de que a atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios, dada a agilidade e a flexibilidade que marcam o regime de direito privado. Fecho aspas. Independentemente do possível esvaziamento do artigo 37 da Constituição, eu espero que a consideração, esse zelo por aquilo que se apurou no jogo democrático também prevaleça na hora de se decidir sobre a constitucionalidade da denúncia da Convenção 158 da OIT, que foi ratificada pelo Congresso Nacional e denunciada monocraticamente pelo Presidente da República. O Supremo Tribunal Federal decide, a propósito da OJ 270, que desautorizava a permissão em norma coletiva para empregador que quitar obrigações trabalhistas se empregado aderisse ao PDV. Os senhores estão bem lembrados, essa decisão é recente e trata de normas coletivas que estariam implicando a quitação de contratos de trabalho para os empregados que aderissem ao PDV, ao Plano de Demissão Voluntária, com perdão da tautologia. O Supremo Tribunal Federal diz sobre a CLT e os seus queijandos que é o nosso, aspas, o nosso modelo de normatização marcadamente heterônoma que segue um padrão corporativo autoritário, o nosso modelo, o modelo que nós seguimos, que rejeita a autocomposição e a produção de normas privadas através da submissão do conflito trabalhista ao rigoroso controle do Estado, direto ou indiretamente, no último caso, por meio de uma legislação minuciosa que procura se antecipar e ou, eventualmente, sufocar o embate entre empregadores e trabalhadores. Nesse caso, a disciplina das relações de trabalho provém fundamentalmente do Estado. Os exemplos clássicos de tal padrão, esse padrão que nós seguimos, entre parênteses, são as experiências da Itália fascista e da Alemanha nazista, no século XX, com influência em outros países, entre os quais, reconhecidamente, o Brasil. As normas paternalistas, que podem ter seu valor no âmbito do direito individual, são as mesmas que atrofiam a capacidade participativa do trabalhador no âmbito coletivo e que amesquinham a sua contribuição para a solução dos problemas que o afligem. Fecho aspas. O Supremo Tribunal Federal suspendeu processos da Justiça do Trabalho acerca da necessidade de motivação das dispensas realizadas pela Administração Pública Federal. Uma decisão interessantíssima, importantíssima, que fazia valer o artigo 37 para a sociedade de economia mista e empresas públicas, decisão recente e que teve, em razão de embargos declaratórios que, em princípio, não contaminariam esse preceito para nós vinculante, de que o artigo 37 vale também para a administração pública indireta,
o Supremo Tribunal Federal, por decisão monocrática, suspendeu as decisões que eram exaradas nesse sentido. E também suspendeu processo da Justiça do Trabalho acerca da interpretação de leis que regem a terceirização no âmbito da telefonia. Eu deixo aos senhores a interpretação desses fundamentos que foram lançados pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu penso em gênero, seja pela atuação do Poder Judiciário, seja pela atuação do Poder Legislativo, do Poder Executivo, o que eu penso em gênero é que isso, na verdade, em conjunto, é uma clara sinalização de que nós, infelizmente, começamos, sim, uma curva descendente, uma curva de desprestígio dos direitos sociais. A nós, da Justiça do Trabalho, talvez caiba não nos deixarmos seduzir, como em tantas outras ocasiões ocorreu, por esse discurso neoliberal, por esse discurso puramente libertário, que propõe a liberdade de iniciativa, independentemente daquele desígnio constitucional de justiça social que está fundado no artigo 1º, 4º e 170 da Constituição. Eu não penso que, com essa organização sindical de que aqui há pouco eu me referi, nós estaríamos, na medida em que a prestigiarmos, se não retornando à barbárie que existia no mundo, no meio ambiente de trabalho no século XIX, porque não é ela a negociação coletiva, tal como se apresenta com a estrutura sindical que temos hoje, que vai resolver o conflito entre capital e trabalho e vai otimizar, e vai melhorar, e vai aperfeiçoar a relação entre esses atores sociais. Agora, alguma perspectiva de mudança existe? Eu queria trazer aqui pelo menos 3 assertivas, e com isso eu concluo essa minha fala um tanto cética, eu sei, um tanto pessimista, eu sei, mas que também é o prenúncio do momento em que essa curva voltará a ser ascendente, porque esse é o ciclo da história e nós queremos estar vivos e ativos para poder presenciar essa curva mudar o seu rumo. Eu penso que a pauta dos direitos sociais foi, é e sempre será uma pauta política. Mas, a ser pauta política, ela depende da atuação de nós, agentes do Estado, de nossa afinidade com a ordem jurídica garantista e de nossa determinação para cumprir a ordem jurídica garantista. Embora cético com o momento atual, é perceptível que o tempo de indiferença ao drama social, essa aproximação da barbárie, também alcança invariavelmente o seu limite de tolerância. E o ciclo, então, se renova, inaugurando uma nova pauta humanitária. O direito do trabalho sempre foi, é e será contra-hegemônico. A nós, que acreditamos no direito do trabalho como modo de realização de direitos sociais e fundamentais, me parece, cabe navegar contra a corrente até não poder resistir. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, senhores. O ministro Augusto César traçou um panorama, digamos assim, ascendente, né, de um certo período, e a gente sempre lembra, quando pensa-se no direito do trabalho, daqueles fundamentos pelos quais nasceu o direito do trabalho, né? A gente não pode esquecer os períodos aí de escravidão, servidão, corporações, contribuição que trouxe a Constituição do México, a primeira Constituição em que trouxe direitos sociais, né? A contribuição de Weimar, Tratado Social de Paz, em 1919, enfim. E aí fomos tendo, como disse Sua Excelência, o ministro, uma certa ascendência, e aqui no Brasil ele colocou muito bem essa ascendência do direito do trabalho, e aí a gente vem lembrando daquelas palavras de que o direito do trabalho veio para humanizar o capital, as relações sociais. E depois ele lembra e traz para nós uma reflexão do que está acontecendo. A curva ascendente, não é, ministro? Chegou a um ponto
E aí começamos agora uma interrogação. Começa uma curva descendente, as entidades representativas dos trabalhadores conseguiram alcançar ou detectar essa preocupação que nós estamos constatando via parlamento e via guardião da Constituição. Então, é uma reflexão que fica, ministro, para que possamos todos fazer essa reflexão e pensarmos qual é a contribuição que nós, operadores do direito, podemos dar para que não esqueçamos dos direitos humanos. Eu agradeço aqui, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, imensamente essa contribuição valiosíssima que Vossa Excelência traz para que nós façamos a reflexão. E, realmente, as conferências de abertura ou de encerramento servem exatamente para que a gente nos coloquem aqui a pensar. E, por isso, mais uma vez, nós agradecemos a sua presença. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E para fazer a entrega, lembrança do nosso evento aos integrantes da nossa mesa de encerramento, pedimos a presença do excelentíssimo diretor da Escola Judicial do Tribunal e presidente da comissão organizadora deste congresso, do desembargador Francisco Giordani, que fará a entrega ao ministro Augusto César Leite de Carvalho. Pedindo a permanência do Dr. Francisco Giordani na nossa mesa de encerramento, convidamos agora o excelentíssimo desembargador presidente do TRT da Bahia e do Coleprecor, Dr. Valtércio Ronaldo de Oliveira, para fazer a entrega ao presidente do nosso tribunal, Dr. Lorival Ferreira dos Santos. Solicitamos também a honra da presença do Dr. Valtércio na nossa mesa de encerramento. Pedimos agora a presença de Sua Excelência, o vice-diretor da Escola Judicial do TRT, desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o desembargador Francisco Giordani. Eu, nesse momento de encerramento do Congresso, eu quero agradecer muito a todos os congressistas, quero agradecer muito a presença do ministro Augusto César entre nós, quero agradecer muito ao meu presidente pelo apoio que ele deu para a realização do evento. Sem o estímulo do presidente, não seria possível realizar esse congresso. Quero agradecer à comissão organizadora que contribuiu barbaramente para que isso fosse possível, na figura do vice-presidente Manuel Carlos, o desembargador Edmundo Fraga Lopes, o desembargador Samuel Hugo Lima, a desembargadora Ana Paula Pellegrina, a juíza Alzeni, que aqui está, e também a juíza Tereza Cristina Pedrazzi. O nosso mestre de cerimônia também, ele se desdobrou no dia anterior ao início do congresso. Eu vim aqui, ele estava falando com milhares de pessoas ao mesmo tempo, se desdobrando de tudo quanto é maneira, né? As moças que trabalham também, a Cecília, a Adriana, a Yara, tem que agradecer para tanta gente, mas que eles representem todos os agradecimentos que eu tenho que fazer. E eu preciso atender alguns colegas. Viu, presidente? Ontem, na abertura, eu falei de um livro do costureiro Christian Dior. E eu percebi que várias pessoas se interessaram pelo livro.
Alguns vieram falar comigo, eu assim achei de uma maneira meio acanhada, meio sem graça. Onde você leu? Aí outros, né, mais livremente, perguntando: o livro é bom, onde é que você arrumou o livro e tal. Então, em atenção a todas essas pessoas, eu gostaria de duas coisas. Primeiro, citar mais uma frase dele, e segundo, dar o título do livro para os que ansiosamente irão procurá-lo. O livro é Conferências Escritas por Christian Dior para a Sorbonne, nos anos de 55 e 57. A editora, meus amigos interessados, é a editora Martins Fontes, e a publicação de 2011. E uma outra frase dela, para fechar, que eu acho interessantíssima, é que ele fala também que a moda é uma testemunha do seu tempo. Vou me valer dessa frase também. O direito é a testemunha do seu tempo. E o direito do nosso tempo, eu espero que seja testemunha de uma árdua luta para que a tendência, no momento, parece inevitável, dessa curva descendente, né, e velozmente descendente, que o ministro falou agora, mas o nosso tempo ainda será testemunha de uma forte reação de todos os operadores do direito para que ela volte a ser ascendente. Porque para o ser humano ter dignidade, essa curva tem que ser ascendente. Mais uma vez, muito obrigado a todos e agradeço a atenção. E para o encerramento do 15º Congresso, ouviremos agora Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Muito bem. Boa noite a todos. Cumprimento mais uma vez o ministro Augusto César Leite de Carvalho pela brilhante conferência que faz do encerramento dos nossos trabalhos. Cumprimento o meu querido amigo Valtércio Ronaldo de Oliveira, presidente do Coleprecor e presidente do TRT da Bahia, que ficou conosco durante esses 2 dias, ele e a sua esposa Vera Lúcia, ambos trouxeram aí a sua contribuição. Cumprimento também o meu querido amigo, desembargador Francisco Giordani, o desembargador Manuel Carlos, diretores da Escola Judicial, também pela contribuição que trouxe. Caros congressistas, muito nos alegra vivenciar mais uma vez a profícua realização pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de mais uma edição do esperado e prestigiado Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, em sua 15ª edição, né, em 2015, né, de muito sucesso, conclave que se tornou referência nacional de debates, de temas atuais do universo trabalhista. Como em edições anteriores, buscou-se enfatizar, nesses 2 dias, as atividades e estudos científicos, diversos temas instigantes aos operadores do direito da seara trabalhista, expostos e debatidos por brilhantes, renomados e estudiosos juristas do direito social, do direito trabalhista comparado no continente europeu, ao novo Código de Processo Civil e suas inovações e impactos no processo trabalhista e no PJE. As temáticas foram idealizadas pela comissão organizadora do Congresso, visando o aprimoramento do conhecimento científico de toda a comunidade jurídica brasileira. Ministros, magistrados, advogados, professores, todos juristas consagrados participaram deste relevante momento de reflexão
proporcionado pelo Tribunal, no exato período de implementação da nova Lei de Recursos, Lei 13.015, transição de importantíssimo paradigma para toda a justiça do trabalho, tal qual a mudança do processo físico para o processo judicial eletrônico. Projeto nacional de grande envergadura que vem demonstrando evolução e efetividade na redução do tempo do processo, em consonância com o princípio constitucional previsto no artigo 30, que trata do princípio fundamental da duração razoável do processo. Referidos temas, por certo, não poderiam ficar à margem de um necessário e elevado debate por este seleto Congresso. Outros painéis apresentados também refletiram importantes alterações em nossa cultura jurídica, da litigiosidade, as discussões sobre o princípio da preservação da empresa, do dano social, do funcionalismo radical e das perspectivas do direito do trabalho na América Latina lançaram luz em novas diretrizes jurídico-trabalhistas, que muito nos acrescentaram em relação ao teor e à profundidade das abordagens. Também a necessária preocupação com a crescente automação decorrente da elevação do número de trabalhadores acidentados resolveu a problemática da persecução do trabalho seguro nas frentes laborais, objetivo de campanhas e investimentos por parte desta justiça especializada. Enfim, mais um congresso exitoso se finda. E o acaso acontece nesse dia 12 de junho, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, data comemorativa criada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 2002. É sabido que centenas de milhões de crianças estão nesse exato momento desenvolvendo atividade laboral e deixando de usufruir seus direitos à educação, à saúde e lazer. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, se relembra que esses direitos estão sendo negligenciados em muitos países. E esse tribunal tem efetivamente realizado ações no sentido do combate ao trabalho infantil, por meio dos 10 juizados especiais da infância e da adolescência, JEAs, criados com a missão de analisar e conciliar e julgar todos os recursos envolvendo trabalhador com idade inferior a 18 anos, com louvável êxito. Por fim, o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, pretendeu e conseguiu, uma vez mais, dar a sua relevante contribuição para os estudos e a divulgação do direito do trabalho e do direito processual do trabalho, sedimentando na nossa sociedade a percepção de uma prestação jurisdicional não somente célere, mas também efetiva e eficaz. E, para tanto, contamos com o valioso apoio da Prefeitura Municipal de Paulínia, na pessoa do prefeito municipal José Pavan Júnior, pela cessão deste magnífico espaço para que este congresso pudesse se realizar. Também um agradecimento especial à Escola Judicial do TRT 15, na pessoa do seu diretor e da comissão organizadora, responsável pelo aprimoramento e capacitação de servidores e magistrados, cuja organização deste evento foi incontestável primor de qualidade, principalmente pelos proficientes debates e acontecimentos científicos apresentados. Em igual turno,
aos nossos parceiros institucionais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e demais colaboradores pelo relevante apoio para a consecução deste evento. Um afetuoso agradecimento aos servidores da Coordenadoria de Comunicação Social e aos demais colaboradores que nos propiciaram a fruição deste momento. Aos magistrados, juristas, ministros, advogados, congressistas, sem os quais este evento perderia seu objeto. O meu muito obrigado pela presença e participação, rogando revê-los em breve no próximo evento. A todos, muito obrigado. Um abraço.